Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Novamente estamos aqui. Hoje estamos com o nosso curso A Mente de Cristo. Como nós sempre falamos, esse curso tem como finalidade, propósito, e o objetivo dele é nos ensinar a ter uma mente semelhante à de Cristo. Então é muito importante que você dá continuidade. Nós estamos hoje na unidade 10. O título hoje é Vivendo no Espírito. Bom, já chegamos na unidade 10. Para mim é gratificante, para mim é de muita alegria saber que uma obra está dando já o seu final aí. Eu fico muito feliz de saber, e com a sua colaboração pode ser muito mais ainda quando você compartilha esses vídeos, quando você dá o seu ok lá, quando você incentiva outras pessoas a inscreverem no meu canal para sempre receberem ali, né, as mensagens. Enfim, nos ajude aí, queridos, nos ajude mesmo, porque o meu objetivo, na verdade, nesses cursos é transmitir e ensinar a palavra de Deus. Bom, hoje vamos falar sobre temas importantíssimos dentro dessa unidade Vivendo no Espírito. A primeira dela é o material subordinado ao espiritual. Né? Sabemos que o mundo material domina a nossa vida durante um tempo, ou tempos, né? Dependendo das circunstâncias. Então temos que tomar esse cuidado para que o material não seja a nossa prioridade. Jesus disse lá em Mateus 6,33 que ele fala que buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também é interessante lermos um verso muito bom, né? Um verso muito bom. Aqui está em João capítulo 1, versículo 14. Atente somente aí o que diz a Escritura. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, o espiritual invadiu o material. Deus agora, ele se faz carne na pessoa de Jesus, para nos ensinar a dominar, a subordinar a vida material. Nós não podemos viver em menção da vida material. Nós somos chamados seres espirituais. E por sermos seres espirituais, temos que andar também de forma espiritual. Tá ok? Então, isso já começamos por aí já. Frequentemente, muitos de nós estamos concentrados no mundo material em que vivemos. O mundo exige que nos vistamos de certo modo, que causemos determinada impressão, que amemos certas coisas e nos associemos a determinadas coisas. Jesus disse, escute mesmo o que Jesus disse aos fariseus: vós sois do baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Né? E o sistema do mundo tem controle com os quais Satanás manipula as pessoas do mundo para atingir os seus próprios fins. Quando você se concentra em seus propósitos e não nos propósitos de Jesus, de Cristo, você é deste mundo. Então vamos lá. O que vai determinar, né, se eu sou do mundo ou não sou do mundo é a minha forma de quem domina mais. Quem domina é o material ou quem domina mais o espiritual? Então, se o espiritual dominar, amém, se é de Deus. Se ele não dominar, não é de Deus. A gente vai entender isso. Vamos lá. Temos visto que um dos propósitos de Deus ao vir à Terra era ensinar-nos a levar uma vida verdadeiramente humana conforme o propósito de Deus. Por isso, Deus se fez carne. Por essa razão, você está procurando imitar a natureza humana perfeita
vista na vida de Jesus. O mais importante de todos os aspectos do gênero humano é a sua natureza espiritual conforme o propósito de Deus. Jesus nos deu exemplos do que é esse tipo de vida. É olhar para Jesus, é ver como ele se procedeu, como ele falava, como ele se comportava. Tudo se referia ao reino de Deus, às coisas espirituais. Nós temos aqui alguns exemplos que como ele enfatizava o espiritual sobre o material. Olha só, Jesus não tinha nada a ver com o sistema deste mundo. Jesus disse aos judeus: eu não sou deste mundo. Os discípulos ouviram Jesus dizer: vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim, em mim. Jesus afirmou a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus treinou tão bem os discípulos, seus discípulos, que no final do tempo da terra disse em sua oração intercessória: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo é o contrário aos propósitos espirituais de Deus. Quando andamos com Deus, andamos na contramão do mundo. Quando andamos com o mundo, ou de acordo com o sistema do mundo, nós andamos na contramão com Deus. Por isso que Paulo, em Romanos, que sempre citamos aqui, ele fala: não vos andeis conforme o molde deste mundo, não nos conformeis com este mundo, não se conforma com esse século. Né? Então é por isso que ele falou, para não haver não se conformar e andar da mesma forma, andar segundo o mesmo princípio e assim por diante. Jesus viveu viveu a sua vida perfeitamente no reino espiritual. Ele fez sua obra consciente de que o espiritual tem controle sobre o material. O material obedece ao espiritual. Ao ser o ser interior de Jesus irradiava um poder que afetava todas as coisas e as coisas que o cercavam. Jesus podia invocar e usar forças espirituais. Uma delas, vou citar algumas aqui. Quando apaziguou a tempestade espiritual, teve domínio. Quando apaziguou a tempestade, o espiritual teve domínio sobre o físico. Ao alimentar 5.000 pessoas, as energias espirituais atuaram sobre a matéria. A enfermidade e todo tipo de doença física cediam ante a palavra de Deus. E onde quer que Jesus ia, o mundo material era profundamente tocado e transformado pelo espiritual. É isso que estamos aqui nessa terra, para imitar Jesus. Você não tem poder para poder acalmar o mar, para alimentar várias pessoas? Não, é claro que não tem poder. Esse poder vai vir de Jesus, mas isso vai vir de acordo com aquilo que nós andamos segundo o espiritual. É complicado, porque às vezes nós pensamos uma coisa, o mundo pensa outra, mas não se importa com isso não. Fique tranquilo. Aqui nós temos algum exemplo aqui, como podemos expressar a importância do espiritual. Como podemos dar importância espiritual? Temos aqui três maneiras que vai ilustrar isso. Como fazer isso? Vamos lá. A primeira. Deixar de dormir ou de realizar alguma outra atividade humana normal pode proporcionar a você tempo adicional para atingir objetivos espirituais. Queridos, a pessoa dorme demais, andam ativas o dia todo normalmente. Elas não param de maneira alguma. Quando chegam à noite, estão cansadas, vai dormir. Aí entra aquela historinha que querem me enganar. Eu não consigo ler a Bíblia, quando eu vou para a cama ler a Bíblia eu durmo. Vai dormir mesmo. Você não parou, você não se foca, você não se atenta a Deus, às coisas espirituais. Então não vai conseguir nunca. Eu, particularmente, eu reconheço que eu sou difícil acordar cedo, mas também não durmo muito cedo, a não ser que eu esteja muito cansado, mas o meu cansaço
a maioria das vezes é atividade espiritual. Eu fico o dia todinho pensando o que eu vou fazer, a mensagem que eu vou pregar, o que eu preciso aprender, o que eu falo, a maneira como me relaciono com Deus. Assim a gente vai. Mas eu ganho tempo com isso, nós ganhamos tempos. É tudo que nós estamos aí pregando 2 vídeos por semana. Se não pregamos 3 ou 4, se assim for. Eu sou um prego, faço mais porque meu celular ele não comporta muito vídeos. Se ele comportasse muito vídeo, eu pregava todos os dias. Outra, interessante, outra maneira. Jejuar o que é o jejuar? É abster-se de alimentação por algum tempo, por um período de tempo. Então você vai se abster, então isso vai fazer com que você coloca o seu corpo submisso ao teu espírito. Ele vai obedecer ao teu espírito. O que faz a gente, na verdade, porque quando você... mas aí você está com fome, eu tenho que comer. Não, mas aí está a essência do jejum. O jejum ele tem validade por causa disso, porque ele vai ficar com fome e você vai ficar sem comer sobre um período de tempo e esse período que você vai ficar, você vai comer, você vai olhar para a comida e vai querer comer, mas não vai poder comer porque você está com propósito. Ela cria um propósito. E você vai ver como você vai conseguir dominar o teu espírito, o seu corpo. A outra, terceira maneira, o ato de dar pode revelar o valor que você dá ao espiritual sobre o material. Tem pessoas que são tão mesquinhas, queridos, que ficam guardando coisas dentro da sua casa, que não usa, que nunca vai usar mais. Então dá. Eu falo a verdade que, mano, esse negócio de ficar vendendo roupa em igreja, eu sou contra. Sou mesmo. Não adianta, por quê? Roupa é para dar. Estamos aí, ó. A minha tia, né, eles moram lá, tem um parente que mora lá na Bahia, e eu mandei foi um sacão de roupa lá de casa, né? E outras roupas que também nós recebemos também de doação, e a gente já bota dentro de um sacão e manda para lá, e vão lá para a Bahia para abençoar a vida. Diz que quando chega lá, gente, é uma alegria completa. Eles ficam alegres demais ao receberem roupas doadas. Que coisa linda. Né? Então, vamos pensar nisso. Né? Tá lá, vamos abençoar essas vidas. Nossas obras, porém, devem ser realizadas de maneira como Jesus realizou as dele, com inteligência e equilíbrio. Nunca deveriam distorcer o sentido espiritual, como, por exemplo, fazem alguns quando se autoflagelam e se automutilam. Parece negócio de fazer sacrifício em vão. Esse negócio, esse tipo de sacrifício extremo não vai lhe ajudar em nada. Queridos, deixa eu lembrar uma coisa. Tudo é de graça. Tudo é de graça. Deus nos deu de graça. Bênção de graça. Não precisa pagar pela bênção, não. Não precisa andar subir escada longas para poder pagar a bênção, não. Pagar a voto, não. Quer pagar voto? Então adore a Deus. Então louve o nome do Senhor. Aí você vai pagar voto ao Senhor. É isso que Ele quer de você. Segundo ponto aqui. Vamos falar agora falando sobre subordinar o material ao espiritual. Agora vamos falar sobre declarações do propósito de Cristo. Vamos lá. Durante o seu ministério, Jesus fez várias declarações que indicam o seu propósito. Nenhuma delas vem do mundo. Tampouco indica preocupação com reconhecimento pessoal, riqueza ou poder terrenal. A única motivação de Jesus era fomentar princípios que não podem ser medidos física ou materialmente. Esses princípios só podem ser percebidos por pessoas espiritualmente sensíveis. Jesus não está preocupado com reconhecimento, não. Ele foi expulso da sua terra natal, onde ele nasceu. Não é nem por isso ele ficou triste por isso. Nada. Chegou em Nazaré e o pessoal ele começou a falar e foi expulso de lá. Mas a única motivação de Jesus era justamente essa: fomentar pessoas, alimentar pessoas com princípios
que não eram medidos por questão física e nem material, mas ele ensinava esses princípios e que infelizmente só quem percebia isso que eram pessoas sensíveis, pessoas que eram espirituais. Vamos lá, temos aqui algumas declarações do propósito de Cristo. Vamos lá e também vamos nos enquadrar nela, viu, queridos? Isaías 61, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A unção do Espírito começa com a pregação de boas novas para os pobres. E aí o que acontece? Julgam-se aí e dizem, né, que o Espírito Santo desceu sobre ele, mas ele é um mau vizinho, um mau pagador, mau isso, um mau aquilo. O mau pagador, amado, não é aquele que não pode pagar, é aquele que não quer pagar. Entendeu? Vamos diferenciar aqui, tá bom? Para depois ninguém também me julgar aí. Porque às vezes nós não podemos pagar e às vezes eu julgo que nós somos mal pagadores. Não. Eu particularmente devo muita gente e tudo que eu quero é pagá-los. Tudo que eu quero é pagá-los. Estou trabalhando para isso, estou me desdobrando para isso, para a gente poder resolver os problemas que nós estamos pendentes. Isso me aflige muito. Mas tem pessoas que são cara de pau. Pessoas que falam até palavrões. E se julgam cheios do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo tem propósito. Não é para qualquer um não, não é para poder fazer pula-pula e sapateado não. A unção é para pregar as boas novas, é para anunciar. Jesus falou lá em Atos dos Apóstolos 1:8, recebereis o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. Para quê? Para testemunhar. Tem um propósito. O Espírito Santo não vai descer sobre vidas à toa. Apenas para dizer que tem o Espírito Santo. Hoje foi um culto, foi uma bênção, falei línguas, pagando, deu um pula-pula da sua dor. Não. Não é, isso não é Espírito Santo, me perdoe. E nem o Espírito Santo está ali. Me irrita essas coisas. Segundo, a minha comida, Jesus disse em João 4, capítulo 4, versículo 34. Até me precipitei aqui. Vamos lá, João 4, 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aqui ele fala sobre Jesus, ele fala que a comida dele era abençoar vidas. A classe alta naquela época, ela não queria saber de ouvir Jesus, porque algumas delas estavam combinadas ali com os romanos. Então, para eles não significava ouvir uma palavra que tinham eles que largar tudo. Por exemplo, nós temos Mateus, que é um homem rico, publicano que estava combinado com os romanos, mas largou tudo. Temos Zaqueu e alguns mais lá, né, que também se converteram, que estavam também junto com os romanos. Mas a maioria deles não. Então os pobres é que ouviram o Evangelho. Então Jesus falou assim, a minha vontade aqui, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do meu Pai? Fazer isso, não fazer isso. Então temos que entender qual é a vontade dele e faça isso. Vamos lá, número 3. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A preocupação de Jesus é fazer a vontade de Deus, né? Então ele se preocupava com o espiritual. Número 4. Lucas capítulo 4, versículo 43. É necessário que também a outras cidades anunciem o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui chamado. Então está aqui, Jesus decidiu deixar multidões de Cafarnaum. Seu propósito principal era o quê? Cumprir o que o Pai queria
em ir aonde o Pai iria enviá-lo. Então é esse o nosso propósito aqui, amados. É largar talvez tudo que nós temos aqui, se for preciso, e irmos para outros lugares pregar o Evangelho, outras cidades. Está no meu coração isso e eu estou orando para isso, para que isso acontecer. Estou me preparando, inclusive, para isso. Né? Inclusive, os meus vídeos não vão parar para onde quer que eu for, porque até nisso eu me preparei já. Eu tenho meu celular, que é o meu veículo de gravação. Eu tenho os meus cenários que eu vou, que são móveis, que a gente vai levá-los para onde quer que for e vamos pregar, nem que seja no ar livre. Eu posso visitar a minha tia que mora lá na fazenda, não sei onde o lugar direito. Eu posso lá, mas se eu chegar lá, eu vou continuar e vou arrumar um lugar para poder gravar minhas mensagens e vou continuar pregando e vou aproveitar e vou pregar para eles também. E assim vai por diante. Mas temos que pregar o Evangelho. Saia, vai para algum lugar, seja o que for, pregue o Evangelho. Vamos lá. Número 5, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele aqui fala a Deus, vê as pessoas como elas se relacionam com ele. Estão perdidas ou salvas? Ao refletir a mente de Deus, Jesus está nos mostrando o interesse de uma mente espiritual. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Quem é os perdidos? É as pessoas que estão sem Jesus, que estão estão no mundo sem salvação. Você não tem misericórdia das pessoas? Gente, eu fico vendo como hoje estamos em meio a uma pandemia e parece que as pessoas, em meio a essa pandemia, as pessoas fazem festa, pessoas do nosso convívio, crentes, evangélicos, aqueles que dizem que amam os perdidos. E gente, eu não tenho coragem de fazer festa. Né? A minha filha vai lá, meu genro faz um churrasquinho lá e eu vou, participo, como só um churrasquinho, mas sem aquele entusiasmo. Às vezes eu vou passear com a família, eu vou passear triste, sabe, olhando para um lado, olhando para o outro, assim, meu Deus do céu, tantas pessoas precisam ser salvas. E assim precisamos nós. É como Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por último, João 18:37. Para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Aleluia. Vamos lá. O terceiro ponto aqui agora fala sobre a relação de Cristo e o Pai. Como é que era? Vamos lá. A obra de Cristo identificou com o seu Pai. Jesus disse, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vira o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho do Homem faz igualmente. Jesus disse aos judeus, não faço de mim mesmo como meu Pai me ensinou. Assim falo, porque faço somente o que é do seu agrado. Jesus, ele estava ali se apresentando a sua obra em contraste com as obras dos judeus. Queridos, exatamente. O Pai não nos dá permissão para estabelecer nossos próprios planos. Ele não pode se ajustar a nós, é nós que temos que nos ajustar a Ele. É Ele e Ele está trabalhando e está nos convidando para participar da sua obra. As palavras de Jesus também identificam com o seu Pai. Aí ele afirmou, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai me enviou, que me deu o mandamento, quanto ao que dizer e como falar. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. E disse também, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Alguém pode lhe perguntar, você é crente?
geralmente, normalmente geralmente a gente responde sim, eu sou crente. Mas eu queria mudar, eu queria te sugerir uma coisa melhor e mais adequada ao nosso mundo espiritual. Quando alguém te perguntar, você é crente? Crente? Bom, queridos, eu simplesmente sou um seguidor de Jesus. Ah, mas você é crente? Bom, a palavra crente, ela envolve vários sistemas. Então eu prefiro não me manter nela. Então eu prefiro dizer que eu sou um seguidor de Jesus. Simples. Porque aí você vai demonstrar o que Jesus fazia aqui na terra, porque geralmente era isso que ele falava. Ele falava que era um seguidor do Pai, ele fazia a obra do Pai. O que o Pai mandava, ele fazia, o que o Pai ordenava, ele realizava. E assim por diante. Então, poderia ser assim. Poderia ser assim. Né? Vamos lá. Cristo é um com o Pai em sua natureza divina. Ele afirmou, eu e o Pai somos um. Mais adiante disse a Filipe, quem viu a mim, viu o Pai. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus Cristo é um com o Pai. Jesus orou pela unidade perfeita entre os discípulos. Assim como como ele e o Pai eram um. Não podemos identificar-nos com Cristo em sua natureza divina, mas ao nos identificarmos com Jesus como ser humano, somos um entre nós e com Ele. Ao identificarmos Jesus com o Pai, somos como sua identificação como homem é absoluta. Então, se você não pode identificar-se com a natureza de Cristo, mas você pode se identificar com a natureza humana de Jesus. O único ponto com o qual você não pode identificar com Cristo é a sua natureza divina. Porém, você pode se identificar com Cristo na unidade que ele expressa com o Pai e seus seguidores. O exemplo da identificação de Cristo com seu Pai nos dá padrão para nos identificarmos com Ele. Vamos lá. Nós temos aqui três formas de identificar. A primeira é com as suas obras. Né? E qual é as obras de Cristo? O que ele fez aqui na terra? Podemos identificar. Como é que vamos identificar com ela? Ele estendia as mãos aos pobres, aos sofredores, aos necessitados. Então, se você quer identificar com a obra de Cristo, então você tem que fazer a mesma coisa. A outra coisa que também podemos identificar com Cristo aqui é com a forma que ele falava. E as nossas palavras têm que ser simples e objetivas, sem delonga, sem coisas demasiadas. Uma coisa simples, ser objetivo naquilo que você fala, aquilo que você prega. Ser palavras graciosas, falar com propósito, não fala aleatoriamente, desnecessariamente. E usar palavras exemplares. Outra coisa também que podemos identificar é com as suas possessões. Até porque os bens de Cristo são nossos, porque somos co-herdeiro com Ele. As posses, dons espirituais, autoridade espiritual. Então, ele falou uma certa vez que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então, essa é a identificação de Jesus com o Pai. Agora vamos para o quarto ponto, que fala sobre Cristo e a sua relação com o Espírito Santo. Ao longo de sua vida e ministério, Jesus teve uma estreita comunhão com o Espírito Santo. Antes do nascimento de Jesus, Maria achou ter concebido pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo revelada em Jesus de forma maravilhosa com ele, conversava com os doutores da lei no tempo da idade de 12 anos. Marcos descreve a cena do seu batismo e logo com sair da água viu os céus se abrirem e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. Jesus foi levado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo quando se aproximava da experiência da tentação.
Sua reação antes das tentações nos diz que o Espírito era predominante na sua mente. O Espírito Santo teve domínio de sua mente enquanto estava passando por essa experiência. Depois voltou para Galileia no poder do Espírito. Jesus começou seu ministério na Galileia anunciando: o Espírito Santo está sobre mim. Isso conduziu à mais extraordinária obra espiritual da história do mundo. As obras de Jesus se fez por meio do Espírito Santo. Jesus disse explicitamente: mas se é pelo Espírito que eu expulso demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. A vinda de Jesus cumpriu a profecia, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Jesus teve zelo extraordinário pelo Espírito e proibiu categoricamente blasfemar contra o Espírito Santo. Ele estimulou muito o Espírito e dependeu do Espírito e seguiu o Espírito abertamente ao longo da sua vida. Isso é ter a mente semelhante à de Cristo. Se a pessoa completamente envolvida, guiada, direcionada e próxima intimamente do Espírito Santo. É Ele. Nós temos a matéria que nós já fizemos na unidade 9, parece, a sentinela de oração. Estamos falamos abertamente sobre isso aí. Você vai lá, dá uma olhadinha com clareza lá sobre isso. Vamos lá. Quinto tópico e último: Cristo e a relação de Cristo com as Escrituras e com a oração. É importante isso agora, queridos. Vamos lá? Jesus demonstrou um notável conhecimento do Primeiro Testamento durante seu ministério. Jesus fez citações de 16 livros do Primeiro Testamento e fez referência a outros. As Escrituras foram parte fundamental de sua vida e ministério. Jesus empregou a Escritura da seguinte maneira. Vamos ver aqui, você vai ver como ele fez esse emprego das Escrituras no seu ministério aqui na terra. E nós temos essa mesma aplicação. Você vai ver que o que Jesus fez, devemos nós também fazer, mas para isso precisamos estar envolvidos com ela. Primeiro, frequentemente demonstrou conhecimento dos eventos do Primeiro Testamento, como sua referência à ocasião em que Davi comeu os pães da preposição. Então, ele fez essa referência. Temos aqui a passagem que a gente vai colocar na tela para você aí. As Escrituras brotaram espontaneamente dos lábios de Jesus em momentos tais como quando respondeu a cada uma das tentações com os mandamentos de Deuteronômio, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que está na boca de Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus, somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Tudo aqui dentro da Escritura. Eu vou colocar na tela para você aí, né? Quando eu estou falando aqui, você vai ver na tela. Você pode dar uma pausa e confirmar a cada uma delas que Jesus falou lá no deserto com o diabo. Vamos lá, terceira. Deixa eu anotar aqui que eu não coloquei, que eu não mirei não. Terceira, Jesus empregou as Escrituras para responder àqueles que o criticavam. Quando os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele comia com os pecadores, Jesus citou Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, tá aí. Quarto, as Escrituras foram um fundamento preciso para a conduta de Jesus. Para justificar o que fazia, Jesus citava a Escritura. Quando purificou o templo, né? Temos aqui a passagem, usou a casa de oração de Isaías 56, 7 e acusou o povo de transformá-la num covil de salteadores, como havia declarado Jeremias. Então está aqui as passagens, as 3 passagens que estão aqui, sobre quando foi a purificação, quando Isaías tal e Jeremias. Estão vendo aí?
E ele justificava o que fazia usando a Escritura. Então, até para poder você justificar, você vai falar algo para alguém, você vai dizer algo para alguém, você tem que justificar isso. Por que você está fazendo isso? Quem me conhece sabe que tudo que eu fazia, mesmo que fosse radicalismo meu, eu dava sempre uma passagem e uma escritura para poder fazer o que eu fazia isso. Uma vez alguém chegou para mim e falava por que eu não falava com determinadas pessoas. Eu falei assim, olha, rebeldes, eu não vou falar com rebeldes. Eu posso até educadamente respondendo, mas eu me expor e ser como antes para eles, eu estou me igualando a eles. Eles têm que aprender, eu tenho que mostrar para eles que eles fizeram coisas erradas. Eles precisam aprender isso. E deixo bem claro, não os deixei de amá-los. Não deixei de amá-los, mas também não posso aceitar as atitudes deles. Vamos lá, número 5. Em suas parábolas, Jesus citou amplamente o Primeiro Testamento. A parábola dos lavradores maus que trabalham na vinha provém de Isaías, capítulo 5, versículo 2. Número 6. Jesus usou as Escrituras como um testemunho de si mesmo. Quando os discípulos de João Batista chegaram perguntando sobre a missão de Jesus, Jesus enviou de volta citando Isaías 35, versículos 5 a 6. No pátio do Caifás, ao lhe perguntarem se era o filho do Deus bendito, Jesus respondeu com a passagem tomada de Salmo 110 e Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à sua direita do poder e vindo com as nuvens dos céus. 7. Jesus empregou as Escrituras para sinalizar os tempos do fim. Em sua explicação da parábola do trigo e do joio, Jesus, ao falar que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, utilizou-se de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Deixa aqui eu deixar uma coisa bem clara para você. Me perdoe a minha expressão, mas tem uns idiotas aí que não conhecem e não tem fundamento, não conhece nada. Fala que teologia, academia teológica é coisa do homem. Mas eles mesmos implantam em suas igrejas coisas do homem. As academias teológicas, elas não são para, não vai fazer de você um pastor e nem um crente. Ela vai te passar como buscar informações bíblicas para você mesmo se fundamentar. Então esse é o objetivo do curso teológico. Nem que você faça, meu querido, nem que você faça pelo menos a teologia básica, mas que você faça, queridos. Faça o curso teológico, procura uma academia teológica e vai estudar a Bíblia. Lá nós temos as teologias sistemáticas, temos o estudo sobre escatologia, sobre outros mais assuntos, né? Temos a hermenêutica que nos ajuda a como ensinar, como interpretar os textos bíblicos, temos a homilética que nos dá uma ideia como nós pregarmos um bom sermão, enfim, tem tudo lá que você precisa aprender para poder fazer uso e manuseio da palavra de Deus. Porque às vezes acredito que eu sou assim, é difícil você sozinho fazer isso. Eu mesmo eu tenho curso médio de teologia e estou me preparando, eu estou me organizando para que eu volte novamente a pegar meus livros e sentar à mesa e voltar a estudar novamente. E voltar a recapitular o que eu já aprendi. Eu estou com o meu curso de bacharel em teologia pela metade, eu não consegui fazer ainda, mas eu não consegui terminar, mas eu vou terminar em nome de Jesus. Mas vamos fazer. Jesus, ele era uma pessoa que se aplicava à Escritura. O exemplo está aqui. Está aqui. É uma pessoa que cresceu em sabedoria e conhecimento. Aí tem uma turma de idiotas aí, que se dizem pastores, que não estudam teologia,
e ficam pregando abobrinhas e falando besteira em cima de púlpito e fica todo mundo aplaudindo, dando glória a Deus. Porque são outros também que não são como os bereanos, que não acompanham a Escritura. Tem pessoas que pregam, sabe como? Por pregar. Isso não é. Prega, estuda apenas para ter que criar uma mensagem, mas não tem fundamento naquela mensagem. Aí perguntar a eles qual é o fundamento da vida deles, dentro daquela passagem. É complicado, queridos, é complicado. Jesus interessou-se especificamente que em seus discípulos compreendessem as Escrituras. Então você quer ser discípulo? Vamos compreender a Escritura. Depois da ressurreição, Jesus repreendeu os 2 discípulos de caminho de Emaús, porque eles eram tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Então Jesus explicou-lhes que deles se achava em toda a Escritura. Jesus mostrou que a mente espiritual encontra grande luz na Bíblia. Ele disse que as Escrituras não podem ser anuladas. Sua afirmação mais forte está no Sermão da Montanha, dizendo: porque na verdade vos digo que até o céu e a terra passem, mas de modo nenhum passará a lei, e nem um i ou um tio, até que tudo seja cumprido. Jesus reverenciou as Escrituras, fundamentou sua conduta nos procedimentos bíblicos, justificou seus atos com a Escritura e até as empregou para sinalizar a grande consumação em sua segunda vinda. Tudo tem fundamento. O que eu estou falando aqui? Então vamos nos segurar na palavra de Deus. Vamos lá? Terminando agora, prática da oração de Jesus. Queridos, o que é oração? Oração é dependência de Deus. Só quem ora, quem depende de Deus. Não é depender de Deus somente na hora das necessidades, da hora da miséria, das mazelas, das enfermidades e etc. Não. A oração tem que ser constante. Eu li uma postagem numa das redes sociais que diz o seguinte: o diabo não cessa de nos tentar. Então é por isso que Paulo nos ensinou para orar sem cessar. Achei linda essa postagem. E é uma verdade. Ele não vai parar de tentar. Então por isso precisamos aprender também não parar de orar. No meu trabalho, eu trabalho sozinho e eu fico orando ao Senhor. No fim de semana é 24 horas, então eu tenho que ir, são 24 horas que eu trabalho ali orando também a Deus, pedindo, eu falo, conversando com Ele, como eu estivesse conversando com qualquer pessoa. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa. Então vamos conversar com Ele. Ele está ao seu lado. Ele falou que eu estarei convosco até a consumação do século. Ele está conosco. É o nosso Emmanuel, Deus conosco. Né? Como o mundo espiritual domina o mundo material, a oração é um fator decisivo na vida de uma pessoa espiritual. Embora tenhamos mais orações de Davi e Paulo, a Bíblia diz mais sobre as orações de Jesus do que qualquer outro personagem bíblico. Jesus também ensinou sobre a oração mais que qualquer outra pessoa. Se desejamos ter a mente de Cristo, devemos imitar a sua vida de oração. Vamos ver aqui algumas coisas que nós precisamos aprender. Primeiro, deixa eu anotar aqui, eu tenho que aprender a numerar essas coisas. Jesus preferia estar só em um lugar privado. Deve haver se sentido cansado depois de um dia ocupado em curar pessoas. Mas de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. A hipocrisia não tem acesso na oração privada. Quando você decide orar a sós, Deus sabe que essa oração é genuína. Quando nós vamos ao monte, em casa a gente criamos propósitos de oração no monte, porque eu
acredita que não se deva fazer ir subir um monte sem propósito. E aí, antes de nós orarmos juntos em questão do propósito, aí se divide, cada um vai para um lugar privado e ali eles se derramam, se abrem para Deus e para poder orar de uma forma sozinho ali, orando com o Senhor. Depois a gente volta, a gente ora e vai embora. É muito importante isso, você ter muita sorte com Deus. Oração é você vai poder falar tudo que está no teu coração sem medo, sem receio, porque Ele nunca vai te julgar. Ao contrário, Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Não, Ele está aqui para julgar. Ele mesmo falou, eu não vim para julgar, eu vim para servir. Né? Então, Ele é uma pessoa que vai te ajudar. Então olhe a Ele em privado, fale tudo com Ele. Mas fale mesmo, abertamente com Jesus, para ficar tranquilo. Número 2. Jesus orou em todo tipo de oportunidades e em grupos de diversos tamanhos. Aí, deixa eu falar uma coisa para você que é interessante sobre a questão em público. Que elas também têm propósitos, né? Mas tomar muito cuidado com essas orações que fazem, que infelizmente são orações que, misericórdia, eu tenho, perto da minha casa tem uma igreja que, eu vou falar a verdade, é cada oração que fazem, e a gente passa por determinado lugar também onde ele está orando, usando o microfone para fazer orações desnecessárias. Não. Nós temos que a passagem bíblica, no capítulo 11, João capítulo 11, que aqui nos ensina um princípio de oração, por que oração tem que ser, onde ela tem que ser colocada a público. Escute atentamente aqui a passagem. Versículo 41. Espera aí, rapidinho. 41 de João, capítulo 11, versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Se você for olhar cuidadosamente nas Escrituras, fazer o seu análise, você vai ver que dificilmente você vê Jesus fazendo essa oração pública. Todas as orações de Jesus, a maioria delas, ou quase todas, eram feitas secretamente, privativamente. Mas orações públicas, ela tem que ter objetivos. E o objetivo aqui era o quê? Que as pessoas ficassem cientes que Lázaro foi ressuscitado porque Deus o ressuscitou. Então, quando você for orar por uma pessoa, né, ore, se for um caso de cura, ore publicamente e olha, eu repreendo toda dor, todo mal em nome de Jesus. Aí ela foi curada não porque houve outras coisas, não, porque Deus o curou naquele dia. Aí entra o propósito da oração pública. Tirando fora disso, não. Você quer orar dentro da igreja e quer usar o microfone? Não tem problema nenhum. Mas que você use ele para exaltar o nome de Deus. Para poder incentivar a igreja a glorificar o nome de Deus. Esqueça, aí você pode usar intercessões. E sim, eu abençoo fulano de tal, abençoo porque para a pessoa saber que você orou por fulano e fulano foi abençoado porque a igreja, juntamente com você que está puxando a oração, orou para aquela pessoa. É mais ou menos, esse estilo que é a oração pública. Agora, outros aí não. Eu vejo aí, pelo amor de Deus. Jesus repreende esse pessoal. Terceiro, Jesus orou antes de tomar decisões importantes. Passou uma noite inteira em oração antes de escolher os 12 discípulos. 2 pontos que importantes. Primeiro, antes de qualquer decisão, até mesmo de casar, ore primeiro. Persiste em oração. Vocês pastores, nós pastores, eu estou aprendendo isso, tem que aprender isso.
ore antes de escolher os seus obreiros. Dedique-se à oração, fique uma noite em oração. Tenho certeza que é isso que Deus quer mesmo, que é isso que Deus quer fazer na vida deles, e assim por diante. Vamos aprender a lição. Viu, Wagner? Quarto, Jesus orou em ocasiões importantes, como em seu batismo e em sua transfiguração. Oh, glória! Número 5. E nessa oração aqui, número 4 aqui, ele levava sempre os três, né? Pedro, João e Tiago. 5. Pelo menos 4 dos milagres por ele realizados foram acompanhados de oração. E 6. Jesus fez toda sorte de oração, com exceção da confissão de pecados, porque ele não tinha pecado. Então, vamos orar isso. Nós vemos expressando louvor, ações de graça, petições pessoais e intercessões. Vamos lá, as orações do Getsêmani são as únicas em seu gênero. Cristo enfrenta a maior batalha que um ser humano havia enfrentado. Em meio a esta batalha, em uma só vez, Jesus se apartou de sua decisão de fazer a vontade. Uma só vez se apartou da vontade, da decisão de fazer a vontade de Deus. Sua agonia causou tal impressões nos primeiros cristãos que o livro de Hebreus também registra, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Então, se temos a mente de Cristo, com certeza nós vamos passar por tudo isso. Período de orações, às vezes, amados, eles podem se prolongar. Às vezes eu questiono muito a Deus sobre isso, né? Sobre as questões de poderia resolver isso agora, acabar com isso logo, curar logo. Mas, às vezes, tem coisas que no período que está passando aquela situação, seja doença, ou seja crise, que for, momentos para a gente poder se aplicar mais oração, jejuarmos, nos desenvolvermos mais em devoção ao Senhor. É oportunidade, vamos chamar assim, que Deus nos dá para ficar mais íntimo com Ele. Vamos lá? Vamos terminar aqui. Tem alguns tipos de orações que eu quero passar para os irmãos para não terminarmos. Vamos lá, primeiro delas, confissão. Peça a Deus para limpá-los antes de entrar em precipitação em sua presença. Então, confessar o que? É falar para Deus, expõe a Deus tudo que está no seu coração. Senhor, estou aqui com meu coração assim assado. Senhor, hoje eu xinguei o marido, xinguei a mulher, dei uma coça de ira nos filhos. Senhor, está tudo ruim, me ajuda, eu estou te confessando o meu pecado, eu errei grandemente sobre isso, me perdoa, me ajuda a não mais errar, me auxilia. Senhor, Espírito Santo, venha sobre mim, e assim vai. Então, você está confessando. Isso é muito importante. Louvor, louve a Deus pelo que Ele é, louve o seu nome. Esse louvor junto com adoração ao Senhor e glorificação ao seu nome, etc. Ações de graça, dê graças a Deus por sua generosidade, ser específico. Querido, tem uma coisa que eu fico assim pensando, né? A pessoa vai, Senhor, eu te agradeço por tudo. Por tudo o quê? Ele está perguntando para você, meu filho, seja específico, por favor. Eu quero que você seja específico, porque especifica para Deus, mostra para Ele, Senhor, obrigado por isso que foi no meu dia, porque o seu dia, tem que falar pelo seu dia, orar pelo aquilo que você viveu hoje, não por aquilo que você foi há 3 anos atrás. Agradeça a Deus por o que você tem hoje. A noite, geralmente, é o momento que você vai agradecer por tudo. Se você vai dormir, agradecer, Senhor, obrigado pelo dia de trabalho, obrigado pelo dia de isso, pelo dia daquilo, obrigado até pela doença, pela dor de cabeça que eu tive, pela dor de barriga que me deu. Obrigado, Senhor, glória a Deus. Bora, e vai embora. Vamos lá, petição.
Permita que Deus guie a sua petição de modo que seja de acordo com a sua vontade. Pensa nele, Senhor, eu quero isso, mas me guie, me oriente. É isso que o Senhor quer na minha vida? O Senhor quer me dar? O que o Senhor deseja que eu peço? Me ajude, me guie naquilo que eu preciso, que o Senhor sabe a necessidade. E a Bíblia fala, né, que Ele conhece a nossa necessidade antes de nós pedirmos ou pensarmos. Ele já está querendo, ele já sabe de tudo já. Então é só nós nos desenvolvermos com Ele. Mas aí entra aquela coisa que doeu, né, que eu quero, aí ninguém quer nada, não vai receber nada. Intercessão, junte-se a Deus em sua oração a orar pelos outros conforme a sua vontade. Né? Fiquei feliz assim, minha esposa estava toda feliz porque ela disse que ela foi orar e orou para um caminhão de gente. Imagina, né? Então, acho que eu estou feliz. É tão lindo isso quando alguém fica feliz porque está orando por alguém. Então, nessa oração, se motive, vá lá, fale com alguém, ore por alguém. Um dia, uma irmã chegou para mim e falou assim, me mandou uma mensagem, ore pela minha filha. Aí eu, no momento mesmo que estava ali, recebi a mensagem do Senhor. Eu não sei o problema dela, eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou lá no convívio, mas vai lá, abençoa ela. Vá ao encontro da sua necessidade, você conhece, porque ela já te falou qual é o problema. Então vai ao encontro do seu problema, vai ao encontro agora e faça a sua vontade. Pronto, eu orei. A gente ora. Ore. Se alguém te pedir oração, ore. Vá lá, abençoe aquela vida. Ai, meu Deus. Vamos nós, irmãos, ter uma mente semelhante à de Cristo. Vamos subordinar o material ao Espírito. Vamos entrar dentro do propósito de Deus nesta terra. Qual é o propósito dele para nós? Nós temos aí um curso chamado Em Missão com Deus. A gente vai entender lá. É o próximo período agora. Estamos na lição 10. Daqui 15 dias estamos começando novamente. Estamos começando o curso Em Missão com Deus. Se atente aí, né? Se organize para poder aprender. Outra, vamos nós ter uma relação com o nosso Pai, uma relação íntima com o Pai, uma relação íntima com o Espírito Santo. Vamos ter uma relação íntima com a Palavra de Deus. Vamos nós nos relacionarmos também em oração. Isso é viver e viver no Espírito. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia a entender tudo que estamos ensinando aqui de uma forma clara e prática para as nossas vidas. Eu quero deixar um lembrete para você. O céu é o seu limite. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém. Deus te abençoe.